Olá, pessoal, espero que estejam bem. Eu me chamo Yasmin e, junto da minha colega Ana Clara, fazemos parte do projeto de extensão Desenho Sob a Serra. No mês de outubro, ocorreu a primeira semana de licenciatura da Escola de Belas Artes. A primeira mesa redonda contou com o tema Desafios para a Educação Inclusiva na Formação da Docência em Artes Visuais e Expressão Gráfica. E aqui estamos com um dos ilustres convidados, participantes dessa roda de conversa, o professor mestre Rodolfo Tavares. Ele é doutorando em design pela PUC, também é mestre em design e tecnologia e inovação pelo Centro Universitário Teresa de Ávila, Unifateia. Também é mestre em ciências da educação pela Universidade Colômbia del Paraguai, especialista em arte-terapia, em educação e saúde pela Universidade Cândido Mendes e em técnicas de representação gráfica pela UFRJ. Possui graduação em licenciatura em educação artística, habilitação em desenho e pela UFRJ e atua principalmente nos temas de desenho geométrico, desenho projetivo, geometria descritiva, expressão gráfica, design instrucional, manufatura aditiva, design inclusivo, tecnologia, arte, desenho e jogos. Olá a todos, muito obrigado por esse convite, Yasmin, Ana Clara. É um grande prazer poder estar participando desse primeiro momento de vocês, desse projeto de pesquisa, tá? E estou aqui para responder as suas dúvidas. Então, há quanto tempo você leciona desenho? E para estudantes com deficiência visual? Então, Ana Clara, é importante falar um pouco assim da minha trajetória na graduação. Como vocês são licenciandas, eu me formei na UFRJ em 2010 no antigo curso de licenciatura em Educação Artística, Habilitação e Desenho, e logo em 2011 eu fui contratado, né? Fui substituto do Colégio de Aplicação da UFRJ. Então, assim, minha carreira, minha trajetória acadêmica, né? Minha trajetória de atuação, ela já se faz por 12 anos. E a parte do ensino inclusivo, ela é mais ou menos aí pela metade da minha carreira, em torno dos 6, 7 anos. Mais adiante, eu ingressei no Colégio Pedro II, que foi em 2013. Então, sou concursado no colégio já há 10 anos, e desde 2015, se não me falha a memória, eu já comecei a receber alunos com deficiência visual. Então, tem mais ou menos essa trajetória aí, essa linha histórica, né? Você teve colegas com deficiência visual ao longo de sua trajetória acadêmica? Então, na educação básica eu não tive, na graduação também não, e o primeiro contato mesmo foi em sala de aula, foi lecionando, né? Então, foi esse momento, assim, de como adaptar os materiais, qual seria a melhor forma para me comunicar com esses alunos, porque, assim, nós, do campo da expressão gráfica, é tudo visual, né? Então, como transpassar esse nosso universo bidimensional e tridimensional para o aluno que não enxerga. Então, esse foi um grande desafio que, na graduação, infelizmente, nós não tivemos esse preparo, né? Então, o primeiro impacto mesmo foi em sala de aula com o aluno, e algumas semanas antes, né, nós ficamos sabendo de uma determinada aluna. Eu não me recordo se ela entrou no processo seletivo já para o ensino médio, no concurso de alunos que lá o Pedro II de Caxias, ele é a nível de ensino médio, diferente de alguns campos do Pedro II que vem desde o fundamental. Então, não me recordo se a aluna ela entrou por prova ou se ela foi transferida do Instituto Benjamin Constant, isso é muito comum dentro do Colégio Pedro II. Esse foi o primeiro contato. Como foi a sua primeira experiência com a educação inclusiva e o ensino do desenho? Então, eu me lembro até da aluna, né, essa que eu acabei de mencionar, e ela era muito disposta a aprender. Então, isso facilitou muito. Em contrapartida, tinha a minha falta de experiência, mas ela já foi me impulsionando, apresentando os materiais que ela aprendeu. Então, professor, de tal forma, se você adaptar, você consegue me passar tais impressões com textura, alto relevo. E também, assim, dentro do Colégio Pedro II, nós temos um núcleo de atendimento às pessoas com necessidades educacionais específicas, que é o NAP, né? Então, assim, já temos alguns materiais, lá nós temos o suporte para transcrever, né, a parte toda escrita, só que, assim, não tinha nenhum material consolidado na área de desenho. Então, eu improvisei com jogos que eu tinha em casa, aqueles
de raciocínio lógico, que são peças, são sólidos que eles desmontam. Dali eu fui apresentando a aluna. E a partir disso, nós fomos fazendo a representação dos traçados em torno dessas peças. Então, seria mais ou menos isso. Abaixo nós tínhamos um material, um papel Paraná, revestido com uma tela, tipo aquela tela para tampar a janela, né, mosquiteira, e um papel com uma certa gramatura por cima. E com isso, e com essas peças desse jogo de raciocínio lógico, eu ia explicando para o aluno o que era vértice, o que era aresta, superfície, planos, e a partir daí, a minha grande questão naquela época era como fazer com que essa aluna representasse algo e, ao mesmo tempo, ela pudesse sentir a percepção do que ela fez. Então, eu sobrepunha o sólido junto com ela em cima desse material, dessa folha com uma certa gramatura e esse outro material embaixo, e ela ia fazendo os traçados em volta, e ao virar a folha, ela conseguia sentir em alto relevo. Então, essa foi a primeira tentativa. Então, tudo foi a partir de um ensaio de tentativas e erros. Então, assim, a aluna, ela gostou do resultado. Foi a primeira vez que ela falou assim, professor, eu parti de algo mais abstrato para concreto. Eu senti e eu mesma representei um desenho e pude sentir o que eu fiz. Então, algo que ela não tinha ainda realizado anteriormente. Com que frequência você encontra alunos com deficiência visual em sala de aula? Então, vou dizer um pouco da realidade do Pedro II, né, do campus Duque de Caxias. Lembrando que ele é um dos campos menores do Pedro II, junto com o campus Realengo, né? Então, assim, nós temos, assim, em média, por série, né, 4 a 6 turmas por série, de primeiro ano, segundo e terceiro de ensino médio. E por nós termos um convênio com o Instituto Benjamin Constant, os alunos, eles se transferem para o Colégio Pedro II, quanto pequeno, frequenta o Instituto Benjamin Constant, que é na Zona Sul, e faz esse translado, né, diariamente. Quando eles têm a possibilidade de fazer a transferência, eles fazem, né? Então, assim, não tem uma média certa, mas chega em torno de 3, 4 alunos por ano. Esse ano, especificamente, nós não recebemos nenhuma. O ensino de desenho para alunos com deficiência visual acontece em aulas separadas ou juntamente com os outros alunos? Então, como todas as outras disciplinas, Ana, o que acontece? Os alunos, eles estão em sala de aula regular, os demais alunos, e isso torna o nosso ensino mais inclusivo e enriquecedor, porque assim, nós acreditamos também na troca professor-aluno, aluno-professor, e entre alunos e também instituição, né? Então, no momento que esses alunos eles estão inseridos em sala de aula, os demais alunos também conseguem dar o suporte, conseguem ajudar, né? Também nós contamos com os licenciados, quando nós temos também residentes do programa de residência docente, então, assim, ajuda nesse trabalho mútuo, né? E, além disso, de sala de aula, nós trabalhamos com esses alunos no contraturno. Então, por exemplo, o aluno que estuda no turno da manhã, ele frequenta no contraturno, que seria à tarde, as disciplinas de forma mais individual. Então, eles têm acesso aos materiais em sala de aula, de uma forma coletiva, porque isso também enriquece aos alunos que enxergam, porque nós trabalhamos muito com contraste de cores. E no contraturno nós conseguimos dar uma atenção maior para tirar as possíveis dúvidas que nós não conseguimos realizá-la, né, sanar durante a sala de aula. Então, funciona dessa forma o Colégio Pedro II. Rodolfo, como você observa o acolhimento dos alunos videntes em relação aos estudantes com deficiência visual? Então, eu vou dizer assim, ao longo desses últimos anos, né? Então, assim, os alunos do Pedro II, eles são muito acolhedores. E isso é muito bacana porque, assim, traz essa segurança para os alunos que não enxergam. Porque, principalmente para os alunos que são oriundos do Instituto Benjamin Constant, que eles já têm esse cuidado enquanto, né, as questões visuais, lá eles têm alunos que enxergam. Então, eles ficam, no início, eles ficam muito retraídos, né, somente com aquele grupo que veio ou que tem a determinada demanda específica visual, né, e com o tempo eles vão fazendo a socialização. Como todos, né, a socialização depende de ambas as partes, mas, de um modo geral, os alunos costumam acolher muito esses alunos e até mesmo eles se encarregam de
dividir as funções, equilibrar mesmo as questões do grupo. Então, também, assim, o professor, ele tem esse papel, mas, assim, por si só, os alunos do professor, ó, fulano vai ficar no meu grupo, a outra aluna vai ficar no meu grupo, então eles procuram meio que desmembrar os alunos para que todos possam ter essa troca. Então, de um modo geral, há um acolhimento muito grande, só que também depende da abertura de cada aluno, de ambas as partes, né? Mas costuma ser bem acolhedor. Sim. Qual a importância, na sua opinião, do ensino do desenho para esses alunos com deficiência visual? Então, assim, é uma visão muito pessoal, mas eu sei que eu compartilho com demais profissionais da área de expressão gráfica, tanto é que eu já li alguns artigos, já li algumas dissertações e teses, né? Uhum. E assim, do modo geral, o nosso ensino também, já dizia a nossa professora da faculdade, Maria Helena Guarda Lacerda, que o ensino do desenho ele é emancipador. Então, assim, como que eu vou trazer uma autonomia para o aluno com deficiência visual, aluno que seja cego, ou que possui baixa visão, ou que seja monocular, se eu não trago para ele, de forma mais material e palpável, essa abstração espacial. Como que ele vai se localizar dentro de um ambiente se ele não tem a noção das formas, se ele não tem a noção da mensura das medidas, se ele não está trabalhando a parte lógica. Então, assim, eu compreendo o desenho importante para todos e quando ele é adaptado para os alunos também que possuem algum comprometimento visual, ele vai fazer com que esse aluno seja mais autônomo, né? Então ele consegue, no momento que ele estiver escutando, olha, vocês de uma determinada questão, numa situação do cotidiano, se deparam com uma peça de 6 lados. Ele já vai associar, é um hexaedro, regular ou irregular. Daí ele já imagina esse sólido, né, fazendo a rotação, se planificando. Então, isso é importante para ampliar esse conhecimento para os alunos, porque muitos alunos do colégio Pedro II, eles pretendem cursar no ensino superior, então eles vão se deparar com o Enem e as possíveis adaptações, então eles têm que estar preparados. E para o dia a dia, daqui a algum tempo eles vão estar seguindo a vida adulta deles, então ter essa autonomia enquanto as formas, os espaços. E ainda a minha pretensão, né, pelo menos de ver, né, um ver palpável, material, é que futuramente esse indivíduo que tem a deficiência visual, futuramente ele possa, por exemplo, né, é uma coisa que ficava muito na minha teoria e eu ainda penso em presenciar isso. Quando ele for escolher uma casa para residir, para morar, ele ter uma planta baixa em alto relevo para que ele possa sentir os espaços e compreender, olha, esse espaço aqui me atende, esse aqui não me atende, gostei da forma, da ergonomia de tal espaço, isso se encaixa o que eu já tenho. Então, ele já vai ter essa noção, mas para isso também o mercado precisa estar preparado. Então, assim, nós tentamos dar esse pontapé inicial, mas é uma coisa mais social, não individual. Perfeito. E como você adapta as suas aulas para esses estudantes não videntes? Então, é um grande desafio, não é fácil, nós não saímos da graduação formados, espero que vocês que estão dentro desse novo currículo admirável, feito por pessoas que estão muito dispostas, Mariana e Doralice, né? Então, assim, eu espero que vocês saiam muito mais preparados do que quando eu saí da graduação. Eu penso assim, a questão da adaptação, né? Ela foi muito contínua, ela é processual, né? Nós, enquanto professores, e para os alunos, acaba sendo um período muito curto de contato. Então, eu contei muito com a ajuda, desde essa primeira aluna até os demais alunos, a me indicar os passos. Professor, está dando certo? Não está dando certo? Então, assim, no início, como todo professor de desenho, pelo menos o relato dos colegas do departamento, nós trabalhamos muito com materiais improvisados. Então, aquela cartolina, aquele papel paraná, aquela maquete, aquela inscrição numa folha com uma certa gramatura para que o aluno sinta, e todos os recursos que nós temos. São poucos. Nós não temos materiais específicos, só que isso aí, como é uma... Eu me coloquei nessa missão, eu iniciei uma trajetória. E dentro das minhas últimas pesquisas, eu cheguei a desenvolver dois materiais, né? Um está bem consolidado, que
ambos, né, estão inseridos dentro de uma denominação que eu chamei de geometral educacional, que é um kit didático sensorial. Então, dentro desse kit didático sensorial, que foi o que eu apresentei na semana de licenciatura, de licenciaturas, o aluno ele consegue compreender sobre o sólido geométrico, e aí volta naquela primeira prática que eu fiz com a aluna deficiente visual, a primeira que eu tive contato, e dali ele consegue compreender os planos, vértices, as arestas, aí eu consigo falar um pouco sobre a questão das retas, e dentro disso eu trouxe para esses alunos uma placa sensorial, e tudo é feito dentro da manufatura aditiva, que é a impressão 3D. Então, eu materializei esses sólidos, materializei essa placa sensorial e trabalhei com as vistas ortográficas com os meus alunos. Então, material mais sólidos, contou com o feedback dos alunos para que eu pudesse melhorar, já está numa versão 2.0, ainda vão ter outras versões até chegar no material mais concreto. Então, é dessa forma que eu estou trabalhando agora. Enquanto a parte da geometria descritiva, mais a questão da construção dos pontos, retas e figuras planas, eu trabalhei com um quadrante, né, que eu chamei de quadrante de Eda, que eu peguei o primeiro de Eda, materializei na impressão 3D e fiz vários furos, né? Então, essa peça ela tem toda marcação. Então, o aluno com umas peças, né, com os pinos, ele vai encaixando de acordo com a coordenada, forma linhas, planos, e quando coloco esses pinos soltos, eu consigo trabalhar com uma projeção do plano. Ainda o material ainda em desenvolvimento, precisa de mais aprofundamento, mas eu tenho um otimismo que daqui a alguns anos eu vou conseguir compartilhar melhor esse material, e é um material ambos, né? Estão dentro do kit geometral educacional, que ele serve para qualquer aluno. É claro que teve o grande motivador dos alunos com deficiência visual, mas ele serve para todos os alunos e eles são manipuláveis, né? Principalmente o quadrante de Eda. Então, é assim, neste momento que eu estou trabalhando com os alunos. Perfeito. Como você adapta os métodos avaliativos para garantir uma avaliação justa para estudantes videntes e não videntes? Então, como eu falei, isso é muito processual. Eu creio que nós, enquanto professores, e nós, enquanto equipe do campus do Duque de Caxias, né, do departamento de desenho, nós ainda temos um caminho ainda longo, né? Enquanto assim, essa avaliação, ela é muito em cima do material que nós já temos, né? Então, nós somos dois professores, nós temos os materiais que nós criamos e o material que já está lá à disposição. Então, assim, este ano especificamente, né, eu não estou trabalhando em sala de aula, como eu mencionei, nós não recebemos alunos com deficiência visual, e esse ano eu fiquei justamente com o primeiro ano. Então, a outra professora, ela está trabalhando com esses alunos. Então, ela faz a representação desses sólidos, traz. Temos também outros materiais, que é do departamento de matemática, que aí são os poliedros e sólidos de evolução. Esse material nós trazemos para a nossa avaliação. O aluno ele é atendido de forma individualizada, ele não fica naquele coletivo de sala de aula. Então, nós temos a prova em que é lida por uma pessoa, um leitor. O aluno ele percebe aquele sólido, ele vai tateando aquele sólido, ele vai sentindo, e a partir dali ele vai fazendo algo mais argumentativo. Então, como eu falei, é algo mais processual. Então, nós não estamos ainda na parte de construção com esses alunos, né? Assim, o máximo que nós chegamos nesses últimos anos pós-pandemia, né, nesses 2 anos, é a questão dele colocar as coordenadas dentro de uma malha. Então, ele já tem mais essa autonomia, mas ainda é algo que ainda precisa ser muito trabalhado. Nós temos mais essa possibilidade em sala de aula e a avaliação ainda está caminhando um pouquinho lento. Ótimo. Para finalizar, quais desafios você enfrenta como um docente que trabalha na educação inclusiva? Então, a primeira questão, que eu creio que seja para todos os professores que trabalham com inclusão, é a questão de recurso. Recurso é a grande questão para a educação, de um modo geral, né? Então, no momento que nós precisamos trazer a materialização para esses alunos, nós nos deparamos com várias dificuldades. Precisamos de matéria-prima. No momento assim, eu tenho uma impressora 3D, precisamos de uma impressora 3D na instituição pública, né? Precisamos dessa impressão 3D no Colégio Pedro II, e isso atenderia todas as disciplinas.
precisamos ter mais conhecimento, né, em cursos de capacitação, workshop, extensões. Então, assim, a primeira questão seria os recursos, o segundo, capacitação, e o pôr em prática, porque, assim, como se trata de um material, dependendo do tipo de matéria-prima, ele tem vida curta, tem um tempo de vida útil muito curta. Então, quando nós trabalhamos com materiais mais concretos, ele vai durar aí pelo menos mais alguns anos e, por sorte, aí décadas, né? Até virem outros materiais. Então, assim, é mais dentro disso. E eu creio que, assim, esse passo ele tem que vir também desde a nossa formação e também tem que partir do nosso interesse. Então, assim, ler artigos, trocar informações com colegas não só da nossa área, mas de outras áreas. Nós temos uma certa troca, pelo menos eu consigo observar o que o pessoal de geografia fez há uns anos atrás, a equipe de biologia está fazendo, então isso dispara alguns insights para que possa ser feito, mas eu acho que a maior questão são essas, né? Recurso, a disposição desses materiais na instituição, essas matérias-primas, e também a formação nossa e dos profissionais que trabalham dentro da instituição. Perfeito. É uma perguntinha bônus. Qual conselho você daria para nós duas e para as pessoas que estão assistindo essa entrevista? Sim, como futuras professoras. Desculpa, eu só não peguei o início. Qual conselho você daria para nós, futuras professoras, professores que estão assistindo essa entrevista? Certo. Uma perguntinha bônus. Vou dar alguns conselhos. Primeiro, eu vou partir do conselho que a minha professora orientadora do doutorado, fala muito para mim, porque eu acabo sendo muito assim linear. Então, assim, se eu tenho em mente um projeto para desenvolver, eu vou muito focado naquilo. E ela fala muito assim, Rodolfo, quando você for visitar uma instituição, você for ler um artigo, um trabalho, não vai com aquele olhar muito centralizado em querer achar aquilo que você está buscando. Deixa seu olhar mais amplo. Então, o deixar amplo, isso está me ajudando muito nas pesquisas e trazer mais informação que talvez nem tenha uma relação direta, mas que daqui a pouco eu posso correlacionar. Então, assim, é importante ler, né? Não ir com esse pensamento muito fechado, já querendo achar a solução. Eu queria muito, assim, eu não vou dizer que é uma frustração, porque eu estou me empenhando para melhorar esse material, mas, assim, eu confesso que o primeiro material que eu desenvolvi das pistas ortográficas, ele teve um resultado melhor do que o segundo. E eu confesso que eu criei tanta expectativa no segundo que, assim, eu fui muito em cheio, né? Se eu colocar simplesmente os furos, eu chego numa solução para as coordenadas. E quando chegou ali na interseção dos planos, quando é que eu vou colocar o zero ali? Não existe o zero dentro desse projeto. Então, preciso ainda estudar mais e, principalmente, escutar os alunos. Escutar os alunos porque eles têm uma bagagem de experiência, por mais que, dependendo, né, do nosso caso, o aluno ele não tenha tido um ensino inclusivo, é o universo dele, é a percepção dele, e tudo nos agrega. Eu falo muito com meus alunos, vocês aprendem comigo e eu aprendo com vocês, com todos. Então, assim, escutar o aluno é muito importante e a troca com demais professores para entender o que eles já fizeram e ver o que pode ser adaptado nas nossas pesquisas. E, principalmente, procurar curso, ler, ver vídeo, não parar, sempre estar nesse movimento de se qualificar para poder oferecer mais. Isso eu acho que são as principais dicas para vocês que estão aí já próximo à formação de vocês. Tá ótimo. Com isso, nós finalizamos a nossa entrevista com o professor Rodolfo Tavares. Rodolfo, muito obrigada, tá, por compartilhar suas experiências e vivências, né, com a educação inclusiva na sua área docente. Desejamos tudo de melhor para você. E a todos que estão nos assistindo, fique agora com as próximas entrevistas com os próximos professores. Um beijo e até a próxima.